Bom, então, o objetivo desse trabalho é apresentar a lógica para consistente anotada, algoritmo para analisador e aplicação de mineração de dados no curso de Conectividade e Tecnologia da Informação do professor Wanderson, matéria de mineração de dados. Componente do grupo é Alexander, Leandro, Rodrigo e Vitor. Você pode passar, por favor, Leandro? Isso aí. E a gente inicia, né, com um slide falando o que é a lógica, né, lá no início. E se a gente, numa pesquisa aqui no dicionário Michaelis, não sei a pronúncia, mas a gente encontra algumas definições, como sequência coerente de ideias, maneira rígida de raciocinar, modo pelo qual se encadeiam naturalmente as coisas ou os acontecimentos, e maneira pela qual instruções assertivas e pressupostos são organizados no algoritmo para viabilizar a implantação de um programa. E nesse terceiro tópico, eu acho que se encaixa bem com o que a gente vai apresentar nessa apresentação, né? Porque a gente vai ver que a ideia de lógica é ter pensamentos lógicos, né? Hoje é fácil, mas quando isso foi inventado, a gente consegue, se a gente fizer um exercício, a gente percebe que não era uma coisa trivial, né? Então, assim, uma sequência de pensamentos lógicos, a gente acaba chegando num resultado lógico, um resultado consistente, e a gente vai ver que ainda tem falhas, né? Tanto que a gente hoje tem, por exemplo, as lógicas para consistente, para provar que a lógica trivial não é 100% exata. Pode passar, fazendo um favor, Leandro. E aí, mais uma definiçãozinha: a lógica, a ciência do raciocínio dedutivo, estuda a relação de consequência dedutiva, tratando, entre outras coisas, das inferências válidas. O objetivo da lógica consiste, então, na menção e estudos de princípios lógicos usados no raciocínio dedutivo. E o que seria o raciocínio dedutivo? A gente tem uma afirmação: o Sol tem nascido todos os dias. Logo, a gente deduz que o Sol nascerá amanhã. E isso é um pensamento lógico partindo da dedução de uma coisa que, nesse caso, vem acontecendo constantemente. Pode passar também, Leon. E aí um pouco mais sobre lógica, né? Eu, nas minhas buscas, não consegui achar uma citação ou alguma coisa que defina que realmente Aristóteles foi entre aspas, aí, o pai da lógica, mas em todos os trabalhos a gente escuta falar, a gente lê sobre Aristóteles. Então, eu coloquei aqui sem fonte, mas eu acredito fortemente nisso, porque a gente vê muitas citações, né? Então, os estudos da lógica foram iniciados por Aristóteles entre 384 a.C. e 322 a.C., na Grécia Antiga. E aí, a lógica aristotélica, ela possui três princípios básicos, que é o princípio da identidade, que é identificar as coisas, né? E aí, lendo ali, é o que enuncia as identidades dos seres e das coisas. O princípio da não contradição, a identidade de algo não pode ser ela mesma e não ser ela ao mesmo tempo e sobre o mesmo aspecto. Então, o entendimento aqui é que a gente está comparando duas coisas, né? Não uma coisa com ela mesma. E o princípio do terceiro excluído, algo não é ou é, não, algo é ou não é a terceira possibilidade. Não sei se a frase aí está correta, mas é o seguinte: se a gente comparar uma coisa com outra, a gente faz o princípio do terceiro excluído, a gente faz uma afirmativa e a gente sabe se aquilo é ou não é. Por exemplo, é, eu sou um ser humano, o ser humano é mortal, logo eu sou mortal. Então esse é o terceiro excluído, né? Uma sequência de ideias e com essas afirmativas a gente chega numa conclusão. Pode passar, por favor, Leandro. E aí, dentre as afirmações que Aristóteles fez, a gente tem a teoria do silogismo. E é considerado uma descoberta muito importante na história da lógica. E aí a gente tem duas premissas e uma conclusão. Basicamente o que eu falei, né? A é B, B é C, logo C é A. E a gente tem ali embaixo outro exemplo: todo homem é mortal, Sócrates é homem, então a gente conclui que Sócrates é mortal. Essa é a teoria do silogismo.
Pode passar, Leandro. Bom, agora a gente vai ver sobre os tipos de lógica, né? Então, como o Vitor já fez a introdução, existe a lógica clássica, ou também conhecida como a lógica aristotélica, que parte desses três princípios: a lei do terceiro excluído, a lei da não contradição e a lei da identidade. Né? Então, além dessa lógica clássica, existem outros tipos de lógica que elas são mais apropriadas dependendo das circunstâncias onde elas são utilizadas. E elas podem ser divididas em dois tipos. Pode passar, Leandro. Complementares ou não clássicas, como também conhecidas como lógicas alternativas. As lógicas complementares, por exemplo, a gente tem o exemplo da lógica modal, que é aquela lógica que coloca o fator da possibilidade. Por exemplo, se amanhã chover, vou viajar. Minha avó é idosa, meu pai é jovem, né? Então, é possível que eu viaje se não chover. Minha avó necessariamente é idosa e meu pai não pode ser jovem. Então, existe essa condição na oração. Existe também a questão da lógica deôntica, que é a lógica moral, né? Por exemplo, é proibido fumar, mas é permitido beber. Se você é obrigado a pagar impostos, você é proibido sonegar. Então, seria a lógica moral. E já essa lógica epistêmica está relacionada à lógica do conhecimento, também conhecido como a lógica, o princípio da certeza ou da incerteza. Por exemplo, pode ser que haja vida em outros planetas, mas não se pode provar. Ou, por exemplo, é impossível a existência do gelo a 100 graus. Pode ser que existam duendes, sim ou não, né? Então, esse é um exemplo de lógica complementar. E existem as lógicas não clássicas ou alternativas. Por exemplo, a lógica paracompleta, que ela, por exemplo, destitui o princípio do terceiro excluído, né? O terceiro excluído é se uma oração é verdadeira ou a sua proposição negativa é a verdadeira. Então, basta um ou outro, né? Não existe terceira via. Ou é falso ou é verdadeiro. Ou a sua negativa é a verdadeira ou a própria proposição seja verdadeira. Existe a lógica paraconsistente, que ela abre mão do princípio da contradição. Existem as não aléticas, que abrem mão do princípio do terceiro espírito da contradição. As não reflexivas, que abrem mão do princípio da identidade. E existem outras lógicas, como probabilísticas, polivalentes, fuzzy e etc. Pode passar, Leandro. No caso da lógica paraconsistente, ela abre mão do princípio da contradição. Então, ela admite que haja contradição nesse sistema de lógica, diferente da lógica clássica, que não permite esse tipo de situação. Ela teve como precursor o lógico russo Vasilev e depois o polonês Lukasiewski. Né? Ele começou a escrever o esboço da lógica paraconsistente, só que, assim, eles restringiram, eles não escreveram conceitos. Só em 48 que o polonês Jakowski e o brasileiro Newton da Costa construíram o primeiro conceito de lógica paraconsistente. Pode passar, Leandro. O professor Dr. Newton Carneiro da Costa, ele formulou em 63, em forma hierárquica, né? Algumas numerações de primeira ordem da lógica consistente, e foram feitos os primeiros cálculos permitindo que essa teoria se tornasse algo esquematizado. Só que só anos mais tarde, pode passar o slide, que o termo lógica para consistente de fato pegou na academia. Foi no simpósio que teve em Campinas que a alcunha lógica para consistente passou a ser adotada de forma formal, introduzida pelo professor da Costa em 1963. Pode passar, Leandro. Bom, nós ouvimos falar agora sobre a lógica paraconsistente.
Vamos agora entender um pouquinho mais da lógica paraconsistente anotada, que é uma vertente da lógica paraconsistente. Já a lógica paraconsistente anotada é uma classe de lógica paraconsistente que traz as proposições valoradas por anotações muitas vezes chamadas de graus de crença. Na LPA, essa lógica paraconsistente anotada, essas proposições, com seus respectivos graus de crença, são representados através de um reticulado associado, o que permite a manipulação de dados e descrição inconsistente de modo não trivial. Os primeiros estudos sobre os fundamentos da lógica paraconsistente anotada foram estudados por Vago da Costa e Subramanian entre os anos de 1991 e 1992. Na lógica paraconsistente anotada, Na lógica paraconsistente anotada, as fórmulas proposicionais vêm acompanhadas de anotações. Cada anotação pertence a um reticulado finito, atribui valores à sua correspondente fórmula proposicional. Considerando uma lógica evidencial, as anotações vêm representadas por graus de evidência. A LPA pode ser estudada em um quadrado unitário no plano cartesiano, onde são inseridos os graus de evidência favorável μ e os graus de evidência desfavorável, também chamados de lambda. Aqui nós temos aqui o modelo do quadrado unitário, onde nós temos que quanto mais próximo do ponto 1, ele é considerado inconsistente. Quanto mais próximo do ponto 0,1, ele é considerado falso. Quanto mais próximo do ponto 1,0, ele é considerado verdadeiro. E quanto mais próximo do 0,0, é considerado indeterminado ou paracompleta. No caso, quando é indeterminado ou paracompleta, precisa de mais dados para conseguir ter uma noção. E aí, dentro da LPA, nós vamos ver a LPA 2V, que é a lógica paraconsistente anotada com anotação de dois valores. A lógica paraconsistente anotada com anotação de dois valores é uma classe de lógica paraconsistente cujos estudos consideram resultados da lógica evidencial. Na lógica evidencial, as argumentações se limitam a asseverar que as premissas constituem evidências apenas parciais para suas conclusões. Nesse caso, é considerado o grau de credibilidade e crença que as premissas conferem à conclusão. A determinação das premissas é tarefa de pesquisa científica e a validade ou não validade da argumentação é determinada por estudo lógico. E aí nós vamos falar um pouquinho do quadrado unitário paraconsistente, né? Logo, para cada par ordenado composto pelo valor do grau de crença, μ1, e pelo valor do grau de descrença, μ2, são encontrados os valores dos graus de incerteza e de certeza, conforme as equações mostradas e são representadas no quadrado unitário paraconsistente. Então, vamos lá. As equações que definem o grau de incerteza e o grau de certeza são: grau de certeza, μ1 mais μ2 menos 1. Aí, com isso daí, nós temos o grau de incerteza. E o grau de certeza é igual a μ1 menos μ2. E aqui nós temos o modelo do quadrado unitário paraconsistente dividido em 12 regiões. Esse quadrado ele permite análise para a tomada de decisão. Ele também é chamado de dispositivo ou algoritmo para analisador. A quantidade de divisões influencia na precisão da análise da saída. Então, nós temos aqui, quanto mais próximo desse ponto aqui, que é o grau de contradição, temos que é totalmente inconsistente. Aqui dentro dessa partezinha seria um inconsistente tendendo ao verdadeiro. E nessa outra parte, quase verdadeiro tendendo ao inconsistente. Quando está nessa linha, é totalmente verdadeiro. Aqui dentro, quase verdadeiro tendendo a indeterminado. E aqui embaixo, determinado tendendo ao verdadeiro. Se ele está nesse ponto, ele é totalmente indeterminado.
Aquele é determinado tendendo ao falso, quase falso tendendo ao indeterminado, aquele é totalmente falso nesse ponto, quase falso tendendo ao inconsistente, seria nesse ponto, inconsistente tendendo ao falso nesse ponto. Esse seria o quadrado unitário paraconsistente dividido em 12 regiões. Isso. Aí vem a questão da aplicação, né, de todos esses conceitos na questão de mineração de dados. Eu acho até interessante quando a gente levanta nesse ponto, não podemos negar que todo esse estudo, até mesmo para a gente que está conhecendo agora, é um estudo um pouco que complexo, né? Mas é bem interessante quando a gente leva isso para a prática, até mesmo para entender como que a gente poderia estar usando uma situação como essa, né? Todos esses estudos e onde que isso poderia ser aplicado. Aí que vem essa questão da aplicação da mineração de dados. Eu achei um artigo bem interessante, né, a respeito de um software para automatização da classificação de condições de estresse de suínos, né? Até parece um pouco trivial a gente ir lendo um título como esse, mas até dei uma lida nesse artigo que foi apresentado, né, que eu achei aí disponível na internet, disponível por Silva, até citei isso nas referências. Trata-se de um estudo levantado, né, por Silva com o objetivo de realizar o desenvolvimento de um software capaz de classificar a condição de estresse de um suíno de acordo com os padrões sonoros, né, dos animais submetidos a uma situação de estresse, podendo assim automatizar tal classificação. Para o estudo foi usada a lógica para consistente notada evidencial, né? Muito semelhante a tudo isso que foi explicado, muito se apresenta ou chega bem perto também a isso que o Leandro comentou por último, principalmente referente ao quadrado unitário para consistente, né? É até mesmo uma ferramenta que esse software que foi apresentado nesse artigo, que esse software faz uso. Então, o artigo ou o estudo levantado por Silva, nesse caso, é justamente a gente ter um padrão de comportamento, no caso, um padrão de estresse, após a análise de ruídos, né, desses suínos. Então, após a análise de vários ruídos, de vários suínos também que emitiram esses ruídos, foi buscado um padrão. Então, esse software ele busca um padrão para entender qual o motivo da dor, né, ou qual o motivo do estresse daquele animal. Pode passar, Leandro. De acordo com o artigo, né, os pontos de estresse que foram avaliados foram esses: a dor, calor, frio ou restrição à amamentação, né? Então, de acordo com um perfil, né, um tipo sonoro ali emitido pelo animal, e através de alguns estudos e até mesmo a avaliação disso em cima de um quadrado para consistente, né, foi possível chegar à conclusão, ou bem próximo a isso, sobre qual o motivo, né, de estresse daquele animal, né, se ele estava de repente com dor, ou estava com uma condição de calor ou frio, ou mesmo restrição à amamentação, né? Isso até se torna algo bem interessante se a gente for pensar de uma maneira até um pouco mais ampla, não só aplicado a suínos, né? Não sei se isso seria possível a gente estender ainda mais esse tipo de estudo para avaliação de outros tipos de animais, né? Ou granjas, enfim. Aí eu trouxe alguns exemplos, né? Os exemplos de atributos, o que foi avaliado nessas condições. Aí só citando alguns exemplos, como a energia do sinal, a duração do sinal, a amplitude máxima e mínima, a intensidade, enfim, né? Então, alguns exemplos do que foi avaliado nesse tipo de estudo. Pode passar. Alguns atributos acústicos, né, e suas unidades. Então, a intenção aqui, através daqueles atributos que foram apresentados, como que a gente poderia estar medindo as intensidades? Então, foi atribuído um valor de atributo, né? Então, em decibéis, em hertz, né? Então, a intenção é justamente da gente ter um indicador, algo que, através de números, né, que a gente pode captar para aí sim jogar para esse sistema que foi apresentado no artigo, para a gente chegar numa unidade, né? Pode passar, Leandro. Alguns exemplos de médias e desvios padrões dos parâmetros acústicos, né, para situações de estresse avaliadas.
Então, é como se depois da avaliação chegasse a algumas conclusões, né? Então, é isso que está sendo apresentado nesse exemplo aí, só mesmo para ilustrar. E para que esse resultado, né? Tem lá, a gente avaliou os animais, qual a intenção desse tipo de estudo? De acordo com o autor, os resultados desses estudos, eles visam entendimento e tomada de ações para o bem-estar do animal, né? Então, até mesmo por isso que a gente pode imaginar se isso não poderia ser aplicado a algum outro tipo de cultivo de animais, né? Algum outro tipo de granja, enfim. Pode passar. E como conclusão, né, até mesmo de todas essas questões, todas que a gente já passou, o que a gente pode tirar de uma maneira sucinta até mesmo de aprendizado, né? Primeiro, a obtenção de padrões e correções importantes, né, para o processo de tomada de decisão. Eu posso até mesmo tirar como entendimento uma possibilidade de a gente criar padrões sobre tudo aquilo que a gente pode avaliar, principalmente de um grande número de dados, né? Vamos levar, por exemplo, essa questão dos suínos aí. Então, a avaliação de um grande número de animais ali, até mesmo a avaliação de pequenas situações como a emissão do som desses animais, né, que exige uma avaliação também de várias variáveis envolvidas nesse ponto. Então, esse tratamento de um grande número de dados, eles nos possibilitam, através desse tipo de lógica que a gente acabou de ver, possibilitam a ter um padrão mais coerente com a situação, né? Qual é a tendência? O que quer dizer a avaliação de todos aqueles dados que a gente viu? Então, a gente pode até mesmo simplificar a visualização, simplificar o entendimento e até mesmo a criação de uma informação em cima de uma grande massa de dados, né? Por isso que eu coloquei nesses 3 pontos aí, um tratamento de um grande número de dados e até mesmo um resultado sintetizado. Nesse contexto, né, um resultado sintetizado pelo fato de que a gente tem uma avaliação muito grande de muitos dados, e aí a gente tem uma resposta um pouco mais direta ao ponto, vamos pensar assim, né? Por exemplo, o caso do suíno, a gente tem a avaliação de vários tipos de sons, para a gente chegar numa resposta quase que certeira, entre aspas, né? Esse animal está com dor, esse animal está com fome, ou esse animal está com frio, né? Enfim. Então, através de uma grande análise de várias variáveis que estão envolvidas, a gente chega num resultado bem sintetizado, através de todos esses estudos aí que a gente foi vendo durante a apresentação, ok? Bom, espero que tenha ficado claro toda essa nossa apresentação. Não sei se mais alguém do grupo quer falar mais alguma coisa. Não, só mostrar os créditos. Bem, mostra as referências no final. Deixamos aí as referências aí do nosso trabalho, tudo aquilo que a gente usou para a construção dele. E é isso. Obrigado pela oportunidade de apresentação.